Boa noite, amados irmãos. Mais um estudo, graças ao Senhor. E hoje nós vamos estar aqui dando continuidade na leitura do livro sobre Levítico, do irmão Mackintosh. Continuando aqui no capítulo 23 do livro, tema as sete festas do Senhor. Antes de ler, eu queria saber se o áudio tá tranquilo aí, irmãos. Dá para ouvir? Tá normal? Certo. Então eu vou ler aqui. As sete festas do Senhor. Chegamos a um dos capítulos mais profundos e compreensivos do volume inspirado que temos perante nós, e que requer estudo atento e oração. Contém a descrição das sete grandes festas ou solenidades periódicas em que se dividia o ano de Israel. Por outras palavras, oferece-nos um quadro perfeito do trato de Deus para com Israel durante todo o período mais agitado da sua história. Tomando as festas por separado, temos o sábado, a Páscoa, a festa dos asmos, a festa das primícias, o Pentecostes, as trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Vamos começar pelo sábado, né? O dia do descanso. Ao todo, são 8, mas é evidente que o sábado ocupa um lugar único e independente. É mencionado primeiro e as características e circunstâncias que o acompanham são plenamente expostas. E então lemos: estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. Versículo 4. De sorte que, propriamente falando, como o leitor atento poderá observar, a primeira grande solenidade de Israel era a Páscoa, e a sétima era a festa dos tabernáculos. Quer dizer, tirando-lhe a sua forma típica, temos primeiro a redenção e depois, na última de todas, a glória do milênio. O cordeiro da Páscoa prefigurava a morte de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E a festa dos tabernáculos simbolizava os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Atos 13, 21. Tais eram as festas que abririam e fechavam o ano. Tais, tais eram as festas que abriam e fechavam o ano judaico. A expiação é a base, a glória, a pedra cimeira do edifício, enquanto que entre os dois pontos temos a ressurreição de Cristo, versículo 10 a 14. O ajuntamento da igreja, versículos 15 a 21. O despertar de Israel ao sentimento da sua glória
há muito perdida. Versículos 24 a 25. E seu arrependimento e a cordial recepção do Messias. Versículos 27 e 32. E para que não faltasse um só traço a esta grande representação típica, temos ainda o remédio para os gentios. Porém, entrar no fim da colheita e respingar os campos de Israel. Versículo 22. Tudo isto torna o quadro divinamente perfeito e desperta no coração de todos aqueles que amam as Escrituras uma profunda admiração. Poderá haver alguma coisa comple mais completa, mas completai o sangue do Cordeiro e a santidade prática baseados nela. A ressurreição de Cristo de entre os mortos e sua assunção ao céu, a descida do Espírito Santo em todo o poder do Pentecostes para formar a igreja, o despertar do remanescente, seu arrependimento e restauração, a bênção do pobre e do estrangeiro, a manifestação da glória e o descanso e a bem-aventurança do reino. Estas são as coisas que este aventuroso, estas são as coisas que este maravilhoso capítulo contém, e o cujo exame pormenorizado vamos agora proceder. Que Deus Espírito Santo seja o nosso mestre. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. 6 dias obra se fará, mas ao sétimo dia será o sábado do descanso. Santa convocação, nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. O lugar dado aqui ao sábado é cheio de interesses. O Senhor ia dar uma figura de todas as suas ações em graça com o seu povo. E antes de o fazer, apresenta o sábado como a expressão significativa do descanso que resta para o povo de Deus. Era uma festa que devia ser observada por Israel, mas era também uma figura do que ainda há de vir. Quando toda essa obra grande e gloriosa, prefigurada neste capítulo, há de ser cumprida. E o descanso de Deus, no qual podem entrar agora em espírito todos os que creem, mas cujo pleno cumprimento ainda não chegou, Hebreus 4. Agora trabalhamos. Descansaremos dentro em pouco. Em certo sentido, o crente entra no descanso, noutro, trabalha para entrar nele. Encontrou o seu descanso em Cristo. Esforça-se por entrar no seu repouso
em glória. Encontrou o seu pleno repouso mental em tudo que Cristo fez por ele, e o seu olhar repousa sobre esse sábado eterno em que entrará quando todos os seus trabalhos e conflitos do deserto tiverem acabado. Não pode descansar no meio de uma cena de pecado e miséria. Descansa em Cristo, o Filho de Deus, que tomou a forma de servo. E enquanto assim descansa, é chamado para trabalhar como obreiro com Deus, na plena certeza de que, quando o seu labor tiver terminado, gozará de repouso eterno e permanente nessas mansões de luz inalterável e de pura felicidade em que o labor e a tristeza não entrarão. Bendita perspectiva, que possa brilhar mais e mais cada hora que passa ante a visão da fé. Possamos nós trabalhar para entrar nele. Encontrou o seu descanso final, e verdade que há gozo antecipado deste sábado eterno. Porém, apenas nos faz desejar com mais ardor a bendita realidade, essa santa convocação que não se dissolverá nunca. Já temos observado que o sábado ocupava um lugar à parte, independente, neste capítulo. Isto é evidente pelas palavras do versículo 4, onde o Senhor parece começar de novo com a expressão: estas são as solenidades do Senhor, como para distinguir o sábado das 7 festas que se seguem, ainda que é, em realidade, o tipo do repouso a que essas festas introduzem a alma. A Páscoa. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado, no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Versículo 4 e 5. Aqui temos, pois, a primeira das 7 solenidades periódicas, a oferta do Cordeiro da Páscoa, cujo sangue havia ocultado o Israel de Deus da espada do anjo destruidor na terrível noite em que os primogênitos do Egito foram abatidos. E o reconhecido tipo da morte de Cristo. E por isso, o seu lugar neste capítulo é próprio, é a base de tudo. Nada podemos saber de repouso, santidade, comunhão, salvo sobre a base da morte de Cristo. É interessante e admirável observar que, logo que se fala do repouso de Deus, o assunto de que se trata imediatamente é o sangue do Cordeiro da Páscoa. Era como se dissesse: existe repouso, mas aqui está o vosso direito a ele. Sem dúvida, o labor faz-nos
faz-nos-á capazes de gozar o repouso, mas é o sangue que nos dá direito a gozar do repouso. A festa dos pães asmos. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos, no primeiro dia tereis santas 7 dias, no primeiro dia tereis santas convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao sétimo dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Versículo 6 a 8. O povo está reunido aqui na presença do Senhor, naquela santidade prática que é baseada na redenção efetuada. E enquanto estão assim reunidos, o odor fragrante do sacrifício sobe do altar de Israel ao trono do seu Deus. Isto oferece-nos uma bela representação da santidade que Deus procura na vida dos seus remidos. E baseada no sacrifício e intimamente ligada com a aceitação da fragrância da pessoa de Cristo. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Que contraste! A obra servil das mãos do homem e o bom odor do sacrifício de Cristo. A santidade prática do povo de Deus não é labor servil. É a viva manifestação de Cristo neles, por intermédio do Espírito Santo. Para mim, o viver é Cristo. Esta é a verdadeira ideia. Cristo é a nossa vida, e toda a manifestação dessa vida está no juízo divino impregnada da fragrância de Cristo. Isto pode parecer um assunto insignificante ao homem, mas isto ser um de Cristo, reflexo da vida de Cristo, é infinitamente precioso para Deus. Sobe para Ele e não pode ser esquecido. Os frutos de justiça que são por Jesus Cristo são produzidos na vida do crente, e nenhum poder da terra ou do inferno pode impedir que a sua fragrância suba ao trono de Deus. E necessário poderá seriamente o contraste entre obra servil e a manifestação da vida de Cristo. O tipo é admirável. Cessava todo o trabalho manual na Assembleia, mas o odor suave da oferta queimada subia para Deus. Estas eram as duas grandes características da festa dos asmos. Cessava o labor do homem
e o perfume do sacrifício subia como tipo de santidade prática da vida do crente. Que resposta convincente temos aqui para o legalista, por um lado, e para o antinomianista, por outro. O primeiro é reduzido ao silêncio pelas palavras: nenhuma obra servil fareis. E o último é confundido pela expressão: oferecereis oferta queimada ao Senhor. As obras esmeradas do homem são serviço, mas o menor racismo de frutos de justiça é glória e honra de Deus. Durante todo o período da vida do crente, não deve haver nenhuma obra servil, nada, nada que tenha os elementos odiosos e degradantes do legalismo. Deve haver somente a apresentação contínua da vida de Cristo, operada e desenvolvida pelo poder do Espírito Santo. Durante os 7 dias da segunda solenidade de Israel, não devia haver fermento. Porém, em vez disso, o cheiro suave da oferta queimada devia ser apresentado ao Senhor. Possamos nós compreender inteiramente esta admirável e instrutiva figura. A festa das primícias. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houveres entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto ao Senhor. E sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação de vinho, o quarto de um rim. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Versículo 9 a 14. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. A formosa ordenação da apresentação do molho das primícias tipificava a ressurreição de Cristo, que, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, saiu triunfante do túmulo, tendo cumprido a obra gloriosa da redenção. A sua ressurreição foi de entre os mortos, e nela temos a garantia e o tipo da ressurreição do seu povo.
Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando Cristo vier, o seu povo será ressuscitado de entre os mortos. Ekneron quer dizer aqueles de entre eles que dormem em Jesus. Mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabaram. Se acabarão. Apocalipse 25. Quando imediatamente depois da transfiguração, nosso bendito Senhor falou da sua ressurreição de entre os mortos. Os discípulos interrogaram-se sobre o que isso queria dizer. Veja-se Marcos 9. Todo judeu ortodoxo acreditava na doutrina da ressurreição dos mortos. Anastasis Necro. Mas a ideia de uma ressurreição de entre os mortos, Anastasis Necron, não podia ser compreendida pelos discípulos. E, sem dúvida, muitos discípulos desde então têm tido grande dificuldade a respeito de um mistério tão profundo. Contudo, se o leitor estudar devotamente e comparar 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, encontrará preciosas instruções sobre esta verdade tão interessante como prática. Pode também ler Romanos 8, 11, em relação com aquelas passagens. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também viverá os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Segundo estas passagens, vê-se que a ressurreição da Igreja verificar-se-á segundo o mesmo princípio da ressurreição de Cristo. Ambos, a cabeça e o corpo, são ressuscitados dos mortos. O primeiro molho e as gabelas que seguem depois são moralmente juntos. Deve ser evidente para qualquer pessoa que ponderar cuidadosamente o assunto, à luz das Escrituras, que existe uma diferença essencial entre a ressurreição do crente e a ressurreição dos incrédulos. Uns e outros ressuscitarão, porém, Apocalipse 20, versículo 5, demonstra que haverá um período de 1000 anos
Irmãos, não sei se é eu que estou sem ouvir George ou todo mundo está sem ouvir. Eu estava sem ouvir, irmão, também. Eu estou ouvindo você falar agora. Aqui também está sem ouvir. Obrigado. Os irmãos falaram aqui que você deve estar falando com o microfone fechado, Jorge. Parece que ele saiu da chamada. Pode ser que a internet caiu lá. Oi, irmãos. Acho que deve ter dado algum problema na internet aqui. Vamos lá. Deve ser, deve ser evidente para qualquer pessoa que ponderar cuidadosamente o assunto à luz das Escrituras que existe uma diferença essencial entre a ressurreição do crente e a ressurreição dos incrédulos. Uns e outros ressuscitarão, porém Apocalipse 20, versículo 5, demonstra que haverá um período de 1000 anos entre as duas ressurreições, de forma que elas diferem tanto em princípio como quanto à época. Tanto em princípio é isso, como quanto à época. Alguns têm achado dificuldade Estou sem ouvir de novo. Oi? Eu não estava ouvindo, não. Não? Então eu vou repetir aqui. Alguns têm achado dificuldade com referência a este assunto, devido ao fato de que em João, capítulo 5, versículo 28, o Senhor fala da hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, como, como perguntar-se como pergunta-se como perguntar se pode haver um intervalo de 1000 anos entre as duas ressurreições, quando é dito que as duas ocorrem numa hora. A resposta é muito simples. Em versículo 28, fala-se da vivificação das almas mortas como tendo lugar numa hora. E esta obra tem continuado por mais de 1800 anos. Ora, se um período de cerca de 2000 anos pode ser representado pela palavra hora, que objeção pode fazer-se à ideia de 1000 anos entrarem representados do mesmo modo? Nenhuma seguramente, sobretudo quando esta expressão declarado, deixa eu ler de novo. Nenhuma seguramente, sobretudo quando esta
quando está expressamente declarado que os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabarão. Além disso, quando vemos que se menciona uma primeira ressurreição, não é evidente que nem todos serão ressuscitados ao mesmo tempo. É a pergunta. Além disso, quando vemos que se menciona uma primeira ressurreição, não é evidente que nem todos serão ressuscitados ao mesmo tempo? Por que falar de uma primeira ressurreição se há só uma? Poderá dizer-se que a primeira ressurreição se refere à alma, mas onde se encontra na Escritura a base para esta afirmação? O fato solene é este: quando a voz de arcanjo e a trombeta de Deus se fizerem ouvir, os gemidos que dormem em Jesus serão ressuscitados para o encontro, para encontrarem, para o encontrar em glória. Os pecadores mortos, quem quer que sejam, desde os dias de Caim, permanecerão nas suas sepulturas durante os 1000 anos de bem-aventurança milenial. E no fim desse brilhante e feliz período sairão para comparecer diante do grande trono branco, para ali serem julgados segundo suas obras, e para passarem do trono do juízo ao lago de fogo. Que terrível pensamento! Ó prezado leitor, em que estado se encontra a sua alma preciosa? Tem visto pela fé o sangue do Cordeiro da Páscoa derramado para sua proteção nessa hora terrível? Tem visto o precioso molho de primícias colhido e recolhido no celeiro celestial como um penhor de que também a sua recolha será feita em devido tempo? Estas interrogações são profundamente solenes. Não devem ser postas de parte. Certifique-se agora de que está sob o abrigo do sangue de Jesus. Lembre-se de que não pode rebuscar tanto como uma simples espiga nos campos da redenção, antes de ver a verdadeira gabela movida perante o Senhor. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. A colheita não podia ser tocada antes de terem sido oferecidas as primícias, e com elas um holocausto e uma oferta de manjares. Já são 8h58, irmãos. Só falta 2 minutinhos, né, para dar horário. Os irmãos acham que a gente deveria parar por aqui e continuar esse ponto aí na próxima reunião, se eu permitir. Eu dei uma olhada aqui, irmão. Por mim, tudo bem. Pois não, irmã Jeane?
Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Eu só queria saber, o nome do livro é o livro de Levítico, irmãos? Isso, Levítico de Macintosh. Estudo do livro de Levítico. Tá. Eu, como estava ausente um pouco, né? Não estava podendo entrar no estudo, mas não começou hoje não. Vocês já estão lendo esse livro, né? Já tem semanas. Ah, que pena. É que realmente eu não É porque, na estava. verdade, ele era terça-feira. Aí, como o livro da A História da Igreja é grande, a gente está estudando esse livro, História da Igreja, segunda e terça. E aí passamos o livro de Macintosh para sexta, que é hoje, né? Aí toda sexta agora é o livro de Macintosh. Tá certo. E outra perguntinha. Semana passada vocês não tiveram estudo, não foi? Sim, sim. É porque parte dos irmãos que sempre abrem aqui a sala foi para a conferência em Poções. Acho que foi avisado no grupo. Eu não faço parte do grupo, não. Mas eu sei dessa conferência em Poções, que o irmão Piscinato e a irmã Cristiana estão participando, né? Eu estou acompanhando o itinerário deles e vi que foi sábado e domingo, que eles estavam em Poções. Tá certo, era esse esclarecimento que eu queria. E muito bom o estudo de hoje, muito edificante. Tá bom? Boa noite a todos. Certo, irmão. Tudo bem, irmãos? Isaac, Tiago, a gente vai estar encerrando por hoje, né? Foi só a leitura mesmo, então, para a próxima sexta-feira, vamos ter a festa de Pentecostes. Vou estar tirando a gravação. Tiago, você pode estar agradecendo em seguida? Sim, irmão. Sim, vamos agradecer.